Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, o STF ele já divulgou a pauta de julgamento para fevereiro de 2024, quer dizer, daqui a algumas semanas, né? Já vai ter a primeira sessão, já foi divulgado a pauta, né? Da primeira sessão, então está pautado o recurso sobre a obrigatoriedade da separação de bens para o casamento de pessoas com mais de 70 anos. Então, eu estou falando isso porque é uma das pautas do julgamento para o dia 1º, tá certo? E tem a discussão sobre a revisão da vida toda de benefícios previdenciários, né, também foi incluída. Então, a partir do dia 1º, né, o início da abertura do tribunal, né, a pauta é o seguinte: o regime de casamento de idosos faz parte da pauta do julgamento, a revisão da vida toda, né, liberdade religiosa, desmatamento de queimadas. Então essa é a pauta. Qual é a ordem, né, de julgamento? Não tem como saber, tá certo? O importante é que na pauta do dia 1º, a revisão da vida toda já faz parte do primeiro dia de funcionamento do tribunal, né? Então, 2024 está se iniciando, né, com a expectativa de importantes decisões que moldarão o futuro dos aposentados no Brasil, né? A revisão da vida toda representa um marco nesse cenário. E a confiança depositada na relatoria do ministro Alexandre de Moraes e na justiça como um todo reflete a esperança de uma resolução equitativa, né, para aqueles que contribuíram, né, suas vidas laborais contribuindo para a previdência social. No entanto, é imperativo que o processo judicial ele seja conduzido com rigor e respeito ao regime interno do STF, especialmente em face das divergências apresentadas, como no voto do ministro Zanin. A revisão da vida toda é pauta no Superior Tribunal Federal. Como sabemos, já está em pauta há um bom tempo. Então, esse julgamento já está há um bom tempo, como nós sabemos. As últimas atualizações foram o voto da ministra Rosa Weber e a prorrogação do julgamento sobre a revisão pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, essas são as atualizações. Pessoal, rapidinho, queria pedir um favor para você, se você puder, logicamente, se inscrever em nosso canal, né? Nós estamos com 58 mil inscritos, a nossa meta até o final do ano é chegar a 80 mil. Se você puder colaborar, nós agradecemos. E também vou deixar, né, uma oportunidade para você dar uma olhada, vai estar na descrição desse vídeo sobre saúde, né? Se for interessante para você, dê uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Sempre é bom a gente voltar um pouco no tempo a respeito desse julgamento. Dezembro de 2022, sobre a revisão, né, da vida toda. Então, o Supremo Tribunal ele declarou por 6 votos a 5 o direito dos aposentados à revisão da vida toda, né? Eu não sei se você já sabia desse placar, né? Isso foi em dezembro de 2022. Então, esse processo ficou parado por longo 8 meses, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de vista, né, para analisar os embargos do INSS, né, que trouxe seu voto favorável. Então, essa decisão ele garantia o direito dos aposentados que foram lesados por não computar os seus salários anteriores a julho de 1994, né, para que pudessem inserir esses valores em sua aposentadoria. A revisão da vida toda se mostrava consolidada, porém faltando 20 minutos para a finalização do julgamento e os aposentados comemorarem a conquista desse direito. O ministro Nunes Marques pediu que o julgamento fosse reiniciado do zero. Então, ele fez um pedido de destaque, né? O pedido de destaque busca anular todo o julgamento que ocorreu no plenário virtual, né, para que o mesmo seja recomeçado em ambiente presencial. Diante disso, o ministro Cristiano Zanin ainda precisava estudar o caso e dar uma resposta. Em agosto de 2023, né, nós temos o voto antecipado da ministra Rosa Weber, que estava para se aposentar. Ela decidiu antecipar o seu voto no julgamento sobre a revisão da vida toda. Quer dizer, ela apresentou o seu voto antes do caso ir para o gabinete do ministro Zanin.
Zanin, no entanto, ele trouxe uma reviravolta para o caso, entendendo pedido específico da AGU. Inicialmente, o ministro pediu vista do processo para analisá-lo melhor. Em seu voto depositado na madrugada, né, dia 24, quando o julgamento recomeçou no plenário virtual, entendeu que o caso deveria voltar ao STJ. Então ele foi acompanhado pelo ministro Barroso e Dias Toffoli. Segundo Zanin, teria havido uma omissão no voto do ministro Ricardo Lewandowski, a quem ele sucede, né? E não, ao não observar o que diz o artigo 97 da Constituição Federal. Então, para ter direito à revisão da vida toda, você precisa atingir alguns requisitos, tá? Quem se aposentou com as regras válidas entre 29 de 11 de 1999 e 12 de 11 de 2019, ou possui direito adquirido de se aposentar com algumas das regras válidas nesse período, né? Quem começou a receber o benefício há menos de 10 anos, né? O prazo começa a contar no primeiro dia do mês seguinte ao primeiro recebimento, e quem faz contribuições previdenciárias antes, né? Quem fez antes de julho de 1994. E uma pergunta muito comum, quando falamos na revisão da vida toda: como pedir essa revisão? Você deve consultar o quê? Um advogado de sua confiança, um advogado especialista em direito previdenciário, tá? Justamente pela revisão da vida toda. Então, pela revisão da vida toda, ela ter regras, você deve consultar um advogado. São regras e critérios específicos, né? Porque assim ele vai lhe orientar e analisar o seu caso específico. Porque cada caso é um caso, porque cada um teve a sua remuneração, cada um teve o seu ano de aposentadoria e como foi feita aquela aposentadoria, então ele vai analisar, né? Será que você consegue um aumento, né, maior no seu benefício na revisão da vida toda? Isso vai depender dos seus dados, né, da sua aposentadoria, de que maneira você se aposentou. Por isso que é importante a presença de um advogado especialista. Ele vai analisar os seus dados, né? Um exemplo assim, ó. Uma pessoa X pode ter se aposentado por idade com um salário mínimo em 2017. Se aposentado por idade, tá certo? Sendo que a maioria dos seus salários não entrou no cálculo da aposentadoria, tá? Isso é um caso, tá certo? Com a revisão da vida toda, ele poderá receber um aumento substancial em sua aposentadoria, tá? Fora os atrasados dos últimos 5 anos, né? Então, em muitos casos, é um excelente dinheiro, né? Porque, vamos dar um exemplo, ele se aposentou com um salário mínimo. Aí ele pega um advogado especialista em direito previdenciário, vai analisar como foi feita a aposentadoria, e o advogado, conforme as informações, descobre que ele pode receber um salário a mais, 2 salários mínimos a mais. Então são valores maiores que vão ser somados, né? Nos últimos 5 anos você vai ter direito, né? Então, esse novo valor da aposentadoria, ele é retroativo a 5 anos, é onde você pode receber um bom dinheiro. É por isso que é de suma importância um advogado especialista em direito previdenciário. Eu volto a dizer, ele vai analisar a sua aposentadoria e se tiver a possibilidade, de repente, de um salário mínimo passar para 2, passar para 3 ou para 4, ele vai analisar. E se isso for possível conforme o seu caso, tá certo? Você tem direito à retroatividade de 5 anos atrás. Então, é um bom dinheiro. É por isso que eles falam que muitas revisões rendem um bom dinheiro. E como é que você vai saber? Você consultando um advogado de sua confiança, um advogado especializado em previdência social, para dar essa resposta para você. Tá certo? Não tenho parceria com nenhum advogado, nenhum escritório de advocacia. Eu só passo informações porque essa informação, principalmente da revisão da vida toda, que mexe com a sua aposentadoria, é de suma importância uma pessoa que entenda que ele vai passar correto para você, se você tem direito, se você atinge as regras que precisam, né? E
não custa nada você consultar, tá certo? Você só tem a ganhar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.